Olá, turma, tudo bem? Dando continuidade ao nosso conteúdo de literatura, tá? Que vai ser os conteúdos que a gente eu vou cobrar para vocês na nossa próxima prova, né? Na semana passada a gente viu a introdução do modernismo no Brasil e hoje a gente vai começar a trabalhar com o modernismo, mas como eu tinha comentado com vocês, o modernismo ele é dividido, aqui no Brasil ele é dividido em gerações, tá? Então, a gente vai trabalhar agora, já começar hoje a trabalhar com o modernismo primeira geração. Eu vou enviar para vocês um materialzinho, tá? Vai ser um slide, eu vou até apresentar para vocês daqui a pouco também esse slide, que vai servir de objeto de estudo para vocês, ok? Então vamos lá, essa primeira geração modernista, também chamada de primeira fase do modernismo, foi uma fase chamada de fase heróica, tá? Que ela vai desde 1922, que foi quando teve a Semana da Arte Moderna, que eu comentei com vocês na semana passada, né, na outra aula, que vai desde 1922 e termina em 1930, que é o período onde começa a segunda geração modernista, tá? Essa primeira geração, nós tivemos grandes nomes que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, né? Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, né? Anitta, são grandes artistas que fizeram parte desse primeiro momento, né? De uma literatura mais cultural, de movimento artístico, cultural, político, social, né? Bem mais amplo, né? E totalmente voltado para a nossa realidade, tá? Realidade do Brasil, realidade não querendo esquecer tudo aquilo que foi até então imposto como literatura, como arte para a gente, né? Daqueles modelos europeus. Então, aqui no Brasil, o modernismo foi dividido nessas três fases, tá? E cada uma tem as suas particularidades, as suas singularidades, né? Então, essa primeira geração que começa lá em 1922 com a Semana da Arte Moderna, nós tivemos que foi o pontapé, né? Que aí foi Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Anitta e Minotti, né? Foram aqueles, até comentei com vocês que foram o grupo dos cinco, né? Esses artistas foram estudar na Europa, né? Principalmente lá em Paris, que era o centro, né, cultural da época, artístico, né? E trouxeram grandes inovações e falaram, não, do jeito que está aqui não dá para ficar. Vamos colocar uma literatura nossa, uma arte só nossa, né? Então, ainda que tivessem alguns traços, né, da Europa, né, que chamam até de vanguardas europeias, né, o evento que foi da Semana da Arte Moderna, lá em São Paulo, que foi em 22, né, queria apresentar uma arte brasileira, né? Então, essa primeira fase modernista, ela trouxe uma prioridade muito grande para temas focados no nacionalismo, né? De uma cultura, de uma identidade bem brasileira, né? Tanto que depois eu vou falar algumas características, né? E vocês vão perceber que é totalmente voltado para a realidade do Brasil, tá? Nada daquilo que fugia do verdadeiro aqui, daquilo que era vista aqui no Brasil, tá? E uma importante característica, quero que vocês guardem isso, que uma importante característica desse período, né, de afirmação nacional, né, de identidade, de cultura nacional, foi a feitura de alguns grupos e de alguns manifestos, né, que marcaram bem essa primeira fase, né? E eu vou mostrar aqui para vocês sobre cada um desses manifestos e duas revistas, que a gente dá o nome de revista Claxon e da revista Antropofagia, tá? Mas nós tivemos três grandes manifestos. Foi o Manifesto Pó Brasil, o Manifesto Verde e Amarelo, ou Verde e Amarelismo, que depois se tornou a Escola ANTA, tá? E o movimento antropofágico, né? Que aí, se eu mostrar para vocês aquela figura do Abaporu,
vocês vão fazer a correlação, né? Que foi nesse manifesto antropofágico. Aqui nessa época, gente, aqui no Brasil, onde estava acontecendo essa primeira fase modernista, lá em 1922, né? O Brasil, na época, antes tinha a República Velha, né? Que vinha desde 1889, 1890, né? E durou até 1930. Foi nessa época que teve aquela República do Café com Leite, né? Entre São Paulo e Minas Gerais, né? Então, assim, nessa época, o poder mesmo, né? O poder, o cenário político estava no poder, e aí o poder, na verdade, se centrava na mão de poucos, né? Desses políticos na época do café com leite, da República do Café com Leite. Mas aí já vai mais para a história, né? Que aí a literatura foge um pouco. Só estou comentando porque, como é contexto histórico, a gente comenta que foi nesta época. Enquanto aqui no Brasil, por exemplo, estava tendo essa oligarquia, né? A oligarquia cafeira, né? E a oligarquia do leite, que é o café com leite. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, lá em Nova York, estava tendo a crise de 1929. Foi uma época em que os Estados Unidos sofreu uma crise muito grande. E aí, automaticamente, crise lá, crise em outros lugares do mundo também, né? E foi por isso, por conta dessa crise de 1929, que culminou a Segunda Guerra Mundial. E aí já é para a história, já é para o professor de história de vocês, tá? Bom, eu vou mencionar aqui para vocês, antes de eu mostrar sobre os manifestos, né? Eu vou falar algumas características dessa primeira fase modernista, tá? Mas depois o slide que eu fui enviar tem essas características, tá? Então, por exemplo, uma que é bem marcante que eu coloco assim no topo, né? É uma cultura, uma identidade bem nacional. Então, eu chamo de nacionalismo crítico e ufanista. Professor, o que é nacionalismo crítico e ufanista? Ou seja, criticava os modelos passados, tá? E exaltava aquilo que era brasileiro. Isso que é ufanismo, tá? O ufanismo é um amor exagerado que você tem pela pátria, ok? Valorizava o cotidiano, resgate de culturas brasileiras, crítica à realidade brasileira, ou seja, aquilo que estava acontecendo aqui, os artistas eles criticavam, tá? Resgatar mesmo tudo aquilo que era nosso, fazer uma renovação da linguagem, tá? Tinha oposição às escolas literárias anteriores, né? Por exemplo, ao parnasianismo. Em relação à poesia, não precisava ter rima, não precisava ter rima, não precisava ter eco, né? A metrificação não precisava, ou seja, era tudo muito mais solto, mais irônico, mais sarcástico, tá? E os principais autores desta primeira geração, né? Como eu falei para você, nós tivemos o grupo dos cinco, que é o Manuel e o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade, temos o Menotti, temos a Priscila do Amaral e a Edita Mafaldi. Outros também, né? O Manuel Bandeira, tivemos o Graça Aranha, o Plínio Salgado, o Vila Lobos, que até comentei com vocês que quando ele foi se apresentar, né, ele estava com o pé de chinelo, e na época a burguesia, a elite, né, que frequentou aquela segunda arte moderna, vaiou, né, falou que ele foi debochado, e não foi nada disso, né? Enfim, o Di Cavalcanti, né, o grande pintor brasileiro, ou seja, grandes nomes da nossa literatura fizeram parte dessa primeira geração, dessa fase heróica. Eu vou mostrar aqui para vocês o slide, tá? Sobre os manifestos, tá? O Manifesto do Pau-Brasil, o Manifesto Verde e Amarelo, tá? Deixa eu só tentar abrir aqui, porque do nada, não sei o que acontece, as coisas somem. Achei. Vou compartilhar aqui a tela.
Olha lá, diz que a primeira fase do modernismo no Brasil foi um período de grande produção de arte moderna, de materiais que divulgavam esta arte e de poesias. Em meio a essa grande produção, quatro correntes de pensamento ganharam força. Na verdade, ele fala quatro porque ele separou o verde amarelismo da escola AMPA, tá? Mas é porque essa escola AMPA, a gente vai ver, é porque o verde amarelismo acabou, tá? E foram ganhando teor ideológico ao longo da década de 20. São elas o pau-brasil, o verde amarelismo, ou verde amarelo, escola AMPA e a antropofagia. Aqui está, do pau-brasil, fundado por Tarsila e Oswald de Andrade, eles eram casados, tá? O movimento pau-brasil fazia críticas ao passado cultural do brasileiro, ou seja, porque tinha muito ainda daquilo de trazer modelos europeus, né, que copiavam os modelos europeus, propondo um olhar para o Brasil com o olhar do brasileiro, apesar das influências europeias. Aí, ó, o Manifesto para o Brasil foi escrito por Oswald de Andrade, inicialmente publicado no jornal Correio da Manhã, no dia 18 de março de 24. Em 25, uma forma reduzida e alterada do texto abriu o livro de poesias para o Brasil e tinha uma proposta de literatura vinculada à realidade brasileira a partir da redescoberta do Brasil. Então, esse Manifesto para o Brasil criticava todos os modelos, tudo aquilo que vinha antes, porque era cópia do modelo europeu. E para o Brasil não aceitava mais isso. Certo? Aqui, todo mundo já deve ter visto essa imagem, tá? Essa obra de Tarsila do Amaral. Ela fez para dar de presente ao marido, ao Oswald de Andrade, tá? Que é o Avaporô. Observe que são as mãos e os pés bem grandes, tá? Olha o cacto, que aí simbolizava não a seca, mas sim simbolizando o Brasil, certo? Ou seja, podemos dizer até que foi uma obra que marca literalmente essa fase modernista, ok? Vamos lá. Também temos o verde amarelismo, tá? Ou verde amarelo, que foi outro manifesto, formado por Plínio Salgado, Menotti Delpíquia, Guilherme de Almeida e Cassiano Ricardo, lá em 26, que surgiu em resposta ao movimento para o Brasil. Professor, eles brigaram? Não era uma briga, né? Mas é porque as ideologias eram diferentes. O verde amarelismo tinha como proposta a defesa de um nacionalismo exagerado, valorizando os elementos nacionais sem qualquer influência europeia. A respeito desse movimento, era contra o nacionalismo do pau-brasil, apresentava uma proposta de um nacionalismo primitivista, ufanista, identificado como fascismo. Dizem que o fascismo era bem forte aí nesse movimento. Idolatrava o Tupi, elegeu a ANTA como símbolo nacional. Por conta disso, também ficou conhecido como Escola ANTA, certo? Por isso que tirou o verde amarelismo e colocou Escola ANTA. Oswald de Andrade contra-atacou em 1927 com o artigo Antologia, e depois em 28 com o Manifesto Antropofágico, que a gente vai ver já já. E em 29, o grupo Verde Amarelista também publica um manifesto intitulado Em Iguaçu Verde Amarelo, Manifesto do Verde Amarelismo ou da Escola ANTA, e esta corrente deu origem à Escola ANTA. Então, assim, na verdade, esse Verde Amarelismo, eles não é que eles tenham brigado, é porque as ideias, né, eram meio diferentes. Porque enquanto o Verde Amarelismo, a Escola do Pau-Brasil, ainda que criticasse as coisas passadas, né, ainda tinha muita influência dos modelos europeus, né? E aqui criticava, né, valorizando os elementos nacionais sem qualquer influência da europeia. E por último, nós temos a Escola ANTA, né, que a gente fazia parte do verde amarelismo, né, elege a ANTA como símbolo nacional,
E, por último, a antropofagia, que é onde a gente viu a Baporu, né, fundada por Oswald de Andrade, em parceria com a Priscila do Amaral e Raul Bopp. Esse manifesto surgiu em 28 como uma nova resposta às duas correntes, ou seja, a antropofagia veio para se opor às outras duas que vieram antes, tá? Pregando as duas que eu falo, gente, é o anti-amarelismo e a escola antro, não é o pau-brasil, não, né? Porque ela não ia brigar com o marido, que era o Oswald de Andrade. Pregando a aceitação da cultura estrangeira, ó, veja aí, ela meio que aceitava o pau-brasil, porque tinha ainda influência estrangeira, mas com uma única ideia, não podia copiar, nem imitar. Podia ser influenciada, mas copiar e fazer igual, não. E a escola ANTA, a escola do amarelismo, criticava, não aceitava de maneira nenhuma, né? Esta cultura deveria ser absorvida pela brasileira, que colocaria na arte a representação da realidade no Brasil e do elemento popular, valorizando as riquezas nacionais. E aqui, ó, tem a revista Claxon, que foram revistas também onde deixavam os artistas publicarem as suas obras, a Claxon e cadê a outra? Acho que eu não preciso... Não. Aqui, ó, revista de antropofagia. Tá vendo? Aqui é exatamente... Olha, valorizava o tupi, tá vendo? Nacionalismo. Beleza? Falando sobre a primeira fase, a fase heróica. Ó, Oswald de Andrade. Ó, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Antônio de Alcântara, Guilherme, Raul Bopp, são os representantes, tá? Ah, esse aqui é a Oswald de Andrade, novinho, né? Aí. Esse slide, gente, vai para vocês, tá? Para vocês estudarem, para vocês usarem para poder estudar, beleza? A gente vai finalizar a nossa prova neste conteúdo, não vou colocar mais nenhum outro conteúdo, tá? Só realmente o que eu falei sobre o modernismo no Brasil, a gente já começou, né? Em literatura, Semana da Arte Moderna, e agora. E em língua portuguesa, vocês vão receber a ementa, tá? As orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas substantivas, ok? Fiquem bem, qualquer coisa é só me chamar, ok? Valeu!